must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail? Bob Dylan, eu sou muito fã do Bob Dylan. É o meu, acho que o primeiro ídolo da minha vida, como de música, assim. É o cara que, quando eu estava trabalhando lá em Curitiba, eu ouvia, só tinha uma fita cassete daquele disco Desire, do Bob Dylan, que eu ouvia alopradamente, toda noite eu ouvia o disco, sabia decorar, eu decorei todas as músicas. E aí ele vem sempre para o Brasil, eu já tinha visto vários shows dele, vi também um show dele na Espanha. Mas aí eu estava no Rio um dia antes e aí eu comecei a pensar, falei, Bob Dylan está aqui na cidade, no mesmo espaço que eu, é um dos maiores artistas do século XX, é importantíssimo. E falei, pô, o Bob Dylan é um cara misterioso, porque ele tem um monte de filhos e ninguém nunca viu ele levando filho nenhum na escola. Ele teve um monte de romances, ninguém nunca viu ele, sei lá, numa praia com a namorada, não tem documentação disso, é como se o cara virasse fumaça na vida real, entendeu? Ele toca, você vê, ele tá lá, esquisito, transformando todas as músicas dele, você não reconhece mais nenhuma, tá sempre em movimento. Eu falei, cara, eu preciso saber onde esse cara tá. E aí fiz um planejamento para visitar os hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro. Aí fui pro Fasano, fui pro Copacabana Palace, fiz um périplozinho ali. E aí eu falei, cara, eu acho que era meio insano, era uma música meio... Eu não achei nem a banda dele, eu consegui localizar ninguém. Eu parei para almoçar, já estava dando quase a hora de ir, porque o show dele era na Barra. Falei, cara, vou ter que começar a me mover, né? Eu tinha tomado uma taça de vinho. Aí eu comecei a caminhar pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana para pegar um táxi. Eu fui na direção dos táxis, se eles vêm aqui, eu fui na contramão, na calçada de cá. Eu olhei na calçada de lá, um cara de gorro, de lã e tal. É inconfundível a figura dele. A figura dele é, sei lá, é como, sei lá, das figuras do mundo pop mais conhecidas até. Quem não sabe quem ele é, sabe qual é a figura dele. Só que ele estava se disfarçando, que era mais patético, né? Porque estava tentando passar despercebido. Mick Jagger tentando passar despercebido, o Bob Dylan, ou sei lá, Bono, esses caras não tem como, né? E aí foi um encontro desses, assim, que para mim muito especial, porque, enfim, além de ser um ídolo, era um cara que eu estava procurando mesmo. Eu saí para procurar ele e achei. E o Dylan, quando ele viu que eu tinha reconhecido ele achou que estava incólume ali no meio daqueles aposentados de Copacabana. Quando ele viu que eu tinha reconhecido ele reagiu meio furiosamente. Fucking paparazzi, chamou eu e minha mulher. Daí eu tive que tentar quebrar esse gelo. Falei, não. A gente é fã. Primeiro de tudo, a gente é fã, né? Aí ele falou assim, mas pra que você quer a foto? Eu falei, sei lá, pô, Facebook, redes sociais, quero a foto. Aí ele falou assim, mas por quê? Qual é o motivo? Aí eu falei assim, porque você é um dos caras mais importantes da arte no século XX, você mudou a face da arte no século XX. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Aí ele quebrou, ele ficou me olhando, não deve ter sido o primeiro reconhecimento, ele é doutor honoris causa por um monte de universidades, ele tem teses acadêmicas sobre o trabalho dele, livros e mais livros, biografias e mais biografias, ele sabe disso. Mas ele foi reconhecido, entendeu, de uma forma franca, assim, aí acho que ele desmontou a defesa. Daí, só que aí tinha o segundo problema, que era como estabelecer uma conversação sem que eu parecesse que eu tinha um intuito jornalístico, né? Que eu era um jornalista. E aí, que eu sabia demais. Então eu procurei ser ameno,
falei de comida, falei de paisagem, falei do rio, perguntei se ele tinha jantado e almoçado, desculpe. E aí eu falei, pô, Bob Dylan, você já comeu? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, não. Aí eu falei, pô, tem um restaurante aqui perto que é muito bom, uma cantina italiana. Ele falou, como que é? Aí eu falei, é uma cantina daquelas que tem Little Italy lá em Nova York, cheia de figuras que parecem saídas de um filme da máfia. Aquele clássica cantina italiana, mas não é só isso, a comida é muito boa, é verdade. Não é nada do que eu falei era mentira. Tem mesmo os italianos lá e a comida é muito boa. É uma cantina que o Ferreira Goulart frequenta, o Celso Amorim já vi lá também. E aí o Dylan falou assim, e onde é? Aí me explica. E aí tem até uma foto, estou explicando para ele mais ou menos onde é a cantina. Ó, vira aqui, você volta uma quadra, vira no meio da quadra, do lado direito, tem a cantina. E aí ele foi em direção à cantina. Mas então, essa do Bob Dylan foi isso. Como é muito raro você topar com um negócio desse, então eu achei que a história em si do encontro merecia mais destaque, mais ênfase da minha parte do que o próprio show em si. O jornalismo cultural, ele exerce um fascínio muito grande nas pessoas, os estudantes de jornalismo principalmente. Eles são fascinados por esse universo que você vai no show de graça, você vai no teatro, vai na exposição antes de todo mundo, a cobertura parece ser uma coisa também glamurosa, mas o fato é que os elementos do jornalismo, as ferramentas do jornalismo são as mesmas para qualquer atividade que você faça no jornalismo. Se você faz jornalismo cultural, se você faz jornalismo econômico, se você faz jornalismo político, as ferramentas são as mesmas. É o mesmo tipo de atitude. Abordar esse tema do jornalismo cultural sempre para mim me parece ser estabelecer primeiro quais são as ferramentas básicas. Em segundo lugar, você se postar, nesse caso, por exemplo, é uma coisa totalmente nova para mim, é o meu primeiro livro e é a primeira vez que eu associo imagem e texto. A fotografia, ela não cumpria um papel determinante no jornalismo que eu fazia. Ela cumpriu um papel determinante para mim, como profissional. Depois de um certo tempo, elas começaram a ser fundamentais para minha compreensão daquilo que tinha acontecido às vezes. Quem vê o Iggy Pop no palco acha que ele é um selvagem full time, né? Que é um cara que engole criancinhas e cospe fogo e tal, porque dentro da coisa de um performer, ele é talvez o mais impressionante. Tanto é que muita gente considera ele o pai do punk rock, uma força da natureza no palco. E o Iggy Pop, fora do palco, é um doce de pessoa, mas pouca gente sabe disso. É tipo um cara muito tranquilo, muito pausado, intelectual, tem um côté intelectual, adora música francesa, gravou um disco com standards da música francesa e fala, pô, é romântica até, mas é uma inspiração de rebeldia. O Iggy Pop, as opiniões, a postura dele sempre foram muito influentes nas novas gerações. Um dia eu estava fazendo uma escala no aeroporto de Paris. Eu estava indo para a Dinamarca para cobrir um festival de rock na Dinamarca e com alguns colegas da imprensa, do Globo, da Folha. Só que a escala era meio ingrata, você tinha que ficar ali umas 3, 4 horas esperando o voo de Brasil
para Charles de Gaulle e depois para Dinamarca. Aí eu falei, pô, vou andar por aí, comer uns baguetes e tal. Aí eu tô andando lá, li uns jornais velhos que eu achava pelas cadeiras, todos os jornais franceses eu li, porque tava tudo por ali, jogados. E aí eu vi um cara com chinelo, meia, um cartão de embarque no bolso. Aí eu olhei e falei, caramba, aquele cara é o Iggy Pop. É inconfundível, né? Mas ele tava tão passageiro da agonia ali, esperando a conexão dele que nem eu. Eu falei, puta merda, é o Iggy Pop, mas... Chamei um colega, um amigo do Globo, e falei, ó, aquele cara é o Iggy Pop. Aí eu falei, você tá vendo coisas, lógico que não é o Iggy Pop. Iggy Pop ia estar aqui agora, dando mole. Ele deve viajar numa viagem em avião de carreira, assim, deve estar esperando na sala VIP, sei lá, qualquer coisa. Aí eu falei, é o Iggy Pop, vou lá conversar com ele. Sentei do lado, oi Iggy, oi. Você tá indo pra onde? Tô indo pra Suécia. Falei assim, pra Suécia. Vai fazer show lá? Tô com uma turnê aí, tal. Lógico que eu preferia, você é do Brasil, né? Ele olhou pra mim e falou, eu preferia estar indo pro Rio de Janeiro, né? Mas, enfim, é a profissão, tá. Aí fiquei batendo papo com ele, numa boa, assim, no aeroporto de Paris, ele de chinelão e meia, eu assim, um monte de Coca-Cola no chão, aquela garrafa de Coca. Quando eu voltei pro meu lugar, os caras falaram, porra, você ficou conversando com o cara? Quem era o cara? É o Iggy Pop. Aí eu falei, não, você tá brincando? Não, é o Iggy Pop. Aí virou o povo caiu matando em cima do Iggy Pop, foi lá para conversar com ele e tal, atendeu todo mundo, conversou. É uma figura ímpar. E aí eu achei esse episódio, a foto que eu fiz desse episódio, uma das mais legais do lote, porque ele está desarmado total, um passageiro em trânsito. Revela muito também da contradição entre o que a gente vê no palco. Eu vi shows animalescos do Iggy. Antigamente, na primeira fase dele, ele se cortava, todo cheio de cicatrizes, se cortava com gilete, sangue corria do ventre ali. E ali estava um cara que não tinha nada a ver com aquela imagem pública. O depoimento do jornalista, o texto alcança uma coisa, uma fronteira quase imensa, a fronteira do texto, todo mundo sabe disso. Mas você pega, por exemplo, um Guimarães Rosa, ele ia lá no meio do povo, onde existiam histórias aparentemente que a maioria dos autores desprezava, ele fez uma das maiores literaturas do Brasil, a partir daquele mundo, do vaqueiro. Eu sempre tive esse mesmo insight do mundo da cultura pop, do mundo do rock. Eu gosto das histórias que são marginais. E a fotografia, nisso, ela entrou como uma forma complementar que eu usava para poder, quase como uma ilustração ali do texto, mas não há dependência entre as duas. Eu sempre acredito que aquelas fotos, elas andam sozinhas, elas não precisariam do texto e vice-versa. Um exemplo muito claro é esse do Suicidal Tendencies, esse show que teve na virada cultural. Era 7 horas da manhã. Eu tinha lá a incumbência de cobrir aquela manhã, porque nós temos que fazer turnos para poder cobrir adequadamente aquele período. E quando a banda entrou, parecia que às 7 da manhã não ia ter ninguém. Pelo contrário, estava lotado. E quando eles começaram a tocar, houve uma invasão do palco. Mas parecia uma invasão de formigas, eles subiam pelas grades, subiam pelos postes, subiam por todo lugar. E a própria banda ficou chocada com aquilo. Não chocada, mas eles não esperavam. Foi uma surpresa. Então, a reação deles, quando eles viram aquilo, eles já sabem que tem o stage diving lá, os caras pulando do palco, mergulhando. Isso é parte do show deles. Mas aquele nível de entusiasmo, foi impressionante. E o cantor, quando ele viu aquilo, ele se postou no fundo do palco e a expressão dele
era de maravilhamento e espanto ao mesmo tempo. E eu fotografei porque eu estava na beirada do palco. E aí eu pensei, bom, eu posso descrever isso num texto bem. Há como descrever, há como fazer um bom texto com as sensações e com as impressões de um show. O show é um evento sociológico. O show ele não acontece sem o público, sem a reação, até a indiferença. Aquilo é parte da narrativa de um show. Mas aquela foto, ela não só facilitava, como ela transmitia um tipo de emoção que era praticamente a chave do texto.